Ela guardava as evidências contra o peito quando as chamas começaram. Mas nem o fogo conseguiu silenciar sua última confissão. As chaves do tesouro do convento pesavam na cintura de irmã Catarina como correntes invisíveis. Por 15 anos, ela havia guardado cada moeda, cada doação, cada promessa de esperança que chegava às suas mãos. O livro de contas repousava aberto diante dela, suas páginas amareladas contando histórias de generosidade e fé, mas algo estava errado. Os números não se alinhavam como deveriam. 40 ducados para o orfanato, murmurou, traçando a linha com o dedo. Mas onde estão as anotações de distribuição? O vento de outubro assobiava através das janelas de pedra, carregando o cheiro de folhas mortas e a promessa de um inverno rigoroso. As crianças precisariam de mais cobertas, mais comida, mais remédios. Catarina virou as páginas com cuidado reverente. Cada entrada representava a esperança de alguém. Comerciantes que davam suas moedas extra, nobres que buscavam redenção, mães que ofereciam seus últimos centavos pelas almas de seus filhos. Mas as discrepâncias se multiplicavam diante de seus olhos como chagas abertas. 200 ducados em maio, desaparecidos sem rastro. 300 em julho, sem justificativa. Irmã Catarina? A voz jovem a sobressaltou. Irmã Benedita estava na porta, suas bochechas rosadas pelo frio matinal. As crianças... Elas estão perguntando sobre o mingau. Não temos aveia suficiente para todas. O coração de Catarina se contraiu. 40 bocas pequenas esperando por alimento, e os cofres que deveriam nutri-las pareciam ter sido saqueados por mãos invisíveis. Diga a elas que vou resolver isso, respondeu, fechando o livro de contas. Em breve. Benedita hesitou na porta, seus olhos jovens carregando uma preocupação que não deveria conhecer. Irmã, a pequena Ana está tossindo sangue novamente, e João não consegue se levantar da cama. As palavras caíram sobre Catarina como pedras geladas. Ana, com seus olhos grandes e sorriso corajoso. João, que cantava hinos com voz de anjo mesmo quando a fome lhe roía o estômago. Mande chamar o médico, disse, sabendo que as moedas para pagá-lo deveriam estar ali, nos livros, nos cofres que ela guardava com tanto zelo. Quando Benedita se foi, Catarina se levantou e caminhou até a pequena janela. O pátio do convento se estendia abaixo, onde algumas irmãs caminhavam em oração silenciosa. Mas seus olhos foram atraídos para além dos muros, para a casa nova que se erguia na colina. Uma mansão de pedra branca com torres orgulhosas. Diziam que pertencia aos sobrinhos da Madre Superiora, jovens que haviam comprado títulos de nobreza recentemente. Uma suspeita sombria começou a se formar em seu peito, como uma semente venenosa brotando em solo sagrado. Catarina voltou ao livro de contas, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto folhava as páginas. Se suas suspeitas estivessem corretas, se o que temia fosse verdade. O sino da capela ecoou pela manhã fria, chamando as irmãs para as orações. Mas Catarina permaneceu sentada, rodeada por números que não mentiam e por uma verdade que poderia destruir tudo em que acreditava. Porque algumas descobertas são pesadas demais para serem carregadas sozinhas. E algumas verdades têm o poder de arrasar até os alicerces mais sagrados. Segredos entre pedras. A luz de vela tremulou nas mãos de Catarina, enquanto ela descia os degraus de pedra que levavam aos arquivos do convento. Era quase meia-noite, e o silêncio pesava sobre os corredores como um manto de chumbo. Precisava de mais evidências. Os livros de contas contavam apenas parte da história. Ela precisava encontrar as correspondências, os recibos, os documentos que revelariam o destino do ouro desaparecido.
O arquivo ficava no subsolo, um labirinto de estantes de carvalho onde dormiam os segredos de décadas. O cheiro de pergaminho antigo e tinta desbotada envolvia tudo como incenso esquecido. Catarina colocou a vela numa reentrância da parede e começou a procurar. Suas mãos conheciam aqueles arquivos como um músico conhece as teclas de seu instrumento. Correspondências da Madre Superiora? Leu em voz baixa, retirando uma pasta de couro das prateleiras altas. As primeiras cartas eram rotineiras. Pedidos de suprimentos, comunicações com outras casas religiosas, relatórios para o episcopado. Mas conforme aprofundava sua busca, um padrão começou a emergir. Havia cartas para comerciantes de luxo em cidades distantes, pedidos de sedas finas, tapetes orientais, joias. Tudo pago com o ouro que deveria alimentar órfãos. Por esta compra de rubis birmanos, murmurou, lendo uma carta datada de 3 meses atrás. Pagamos 200 ducados conforme acordado. 200 ducados. A mesma quantia que havia desaparecido dos fundos do orfanato em maio. As mãos de Catarina tremeram enquanto descobria carta após carta, recibo após recibo. Cada documento era como um punhal no coração. Ouro desviado enquanto crianças morriam de fome e doença. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta, encontrou correspondências com um agente em Roma, cartas sobre a compra de títulos nobiliários, documentos de linhagem forjados, brasões de família inventados do nada. Para Lúcio e Marco, dizia uma das cartas, os títulos de conde já foram providenciados. O pagamento de 800 ducados foi recebido e os documentos serão entregues no próximo mês. 800 ducados. O suficiente para alimentar o orfanato por um ano inteiro. Catarina se apoiou contra a parede de pedra, sentindo o mundo girar ao seu redor. Lúcio e Marco eram os sobrinhos da Madre Superiora, jovens ambiciosos que agora se pavoneavam pela cidade como condes recém-coroados. Um ruído lá em cima a fez congelar. Passos ecoavam pelo corredor principal, lentos e medidos. Catarina apagou rapidamente a vela, mergulhando o arquivo na escuridão total. Os passos passaram acima de sua cabeça e continuaram, desvanecendo na distância. Mas o medo permaneceu, gelado em suas veias como água de inverno. No escuro, rodeada pelos segredos que havia descoberto, Catarina compreendeu a magnitude do que enfrentava. Não era apenas corrupção. Era traição às crianças mais inocentes, roubo aos mais necessitados. Ela reacendeu a vela com mãos trêmulas e recolheu as evidências mais condenadoras. Cada documento que guardava em seu hábito era uma sentença de morte para a vida que conhecia. Porque uma vez que a verdade é desenterrada das sombras, ela não pode mais voltar a dormir. E algumas revelações mudam não apenas destinos individuais, mas abalam os próprios pilares da fé. O preço da verdade. O amanhecer trouxe notícias que cortaram o coração de Catarina como lâminas afiadas. A pequena Ana havia morrido durante a madrugada, sua tosse de sangue finalmente silenciada pela eternidade. Ela chamou por você nos últimos momentos. Sussurrou irmã Benedita, lágrimas escorrendo por suas bochechas jovens. Disse que queria agradecer pelo mingau de ontem. O mingau que mal havia sido suficiente. A medicina que nunca chegou. O calor que faltou quando o frio roubou sua respiração frágil. Catarina ajoelhou-se ao lado do pequeno corpo, suas mãos tremendo enquanto arrumava uma última vez os cabelos dourados de Ana. 9 anos de vida, ceifados pela ganância que dormia em cofres luxuosos. Quantos mais? Murmurou para si mesma.
Quantas outras crianças vão morrer enquanto eu permaneço em silêncio? As evidências que havia coletado queimavam contra seu peito, escondidas nas dobras de seu hábito. Cada papel era uma acusação, cada recibo um grito de injustiça que ecoava pelos corredores de sua alma. Após o funeral improvisado de Ana, Catarina se dirigiu aos aposentos da Madre Superiora. Seus pés pareciam pesar toneladas, cada passo uma eternidade de decisão e consequência. Encontrou Madre Teresa em seus aposentos privados, rodeada de luxos que contrastavam cruelmente com a pobreza do orfanato. Tapetes orientais cobriam o chão e joias brilhavam sobre uma mesa de mogno. Irmã Catarina, disse a madre sem erguer os olhos de uma carta que escrevia. Ouvi sobre a menina. Uma tragédia, sem dúvida. Uma tragédia evitável. Respondeu Catarina, sua voz mais firme do que esperava. Teresa finalmente olhou para ela, seus olhos acinzentados estudando o rosto de Catarina com interesse renovado. Evitável? Como assim? Catarina respirou fundo, sabendo que as próximas palavras sairiam de sua boca como flechas que não poderiam ser recolhidas. Ana morreu porque não tínhamos medicina. Não tínhamos porque o dinheiro que deveria comprá-la foi usado para other things. Fins muito mais nobres. O silêncio que se seguiu foi denso como melado. Teresa pousou a pena lentamente, seus movimentos controlados demais para serem naturais. Explicite seus pensamentos, irmã Catarina. 800 ducados para títulos de nobreza, 200 para rubis birmanos, 300 para sedas orientais. Cada número caiu da boca de Catarina como uma pedra em água parada. Enquanto isso, crianças morrem de fome e doença. Teresa se levantou lentamente, sua figura imponente projetando sombras longas pela sala luxuosa. Você andou onde não deveria andar, irmã. Viu o que não deveria ver. Vi a verdade, respondeu Catarina. E a verdade clama por justiça. A verdade? Teresa riu, um som sem humor que ecoou pelas paredes de pedra. A verdade é que você é uma freira comum, sem família, sem proteção, sem nada além dos votos que aprendem a esta vida. 0. 35. E você é uma ladra que rouba de órfãos para comprar títulos para seus sobrinhos. A bofetada veio rápida e forte, o estalo ecoando pela sala. Catarina tocou a bochecha ardente, mas não recuou. Você tem uma escolha, disse Teresa, sua voz agora perigosamente baixa. Pode esquecer essa fantasia e continuar sua vida aqui, em paz. Ou pode persistir nessa acusação absurda e descobrir o que acontece com freiras que espalham mentiras sobre suas superiores. Catarina olhou ao redor da sala. Para os luxos pagos com o sangue de inocentes, para as joias que poderiam ter salvado Ana, para a mulher que havia traído todos os votos sagrados que um dia fizera. Não são mentiras, disse finalmente. E não posso viver com essa verdade em silêncio enquanto mais crianças morrem. Teresa sorriu, mas foi um sorriso cruel, como lâmina de faca. Então escolheu seu caminho, irmã Catarina. Espero que esteja preparada para as consequências. Catarina saiu dos aposentos, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Nas sombras do corredor, segurou as evidências contra o peito e sussurrou uma oração, não por perdão, mas por coragem. Porque algumas batalhas valem mais que nossa própria destruição. E algumas verdades são sagradas demais para serem sacrificadas no altar da obediência. A aliança secreta. As sombras da madrugada envolviam o corredor quando Esperança encontrou Catarina ajoelhada na capela, suas lágrimas ainda frescas pela pequena Ana.
Ela não precisava morrer. Sussurrou Catarina, sem erguer os olhos do crucifixo. Havia dinheiro suficiente para salvá-la. Só não estava onde deveria estar. Esperança sentiu o coração apertar. A jovem freira havia chegado às mesmas conclusões terríveis, pelo próprio caminho de dor e observação. Você sabe, disse Esperança, não como pergunta, mas como reconhecimento de uma verdade compartilhada. Catarina finalmente olhou para ela, seus olhos jovens envelhecidos pela revelação. Vi os registros ontem à noite, os verdadeiros escondidos atrás dos falsos. 800 ducados para um título de conde, enquanto Ana tossia sangue. Esperança aproximou-se e ajoelhou-se ao lado da jovem freira. Pela primeira vez em semanas de investigação solitária, não estava sozinha no peso da verdade. Quantas você acha que já morreram? Perguntou Catarina, sua voz quebrando. Quantos João? Quantas Ana? Enquanto ela compra joias para impressionar a aristocracia. O nome de João saindo da boca de outra pessoa cortou Esperança como lâmina. Ela havia contado sobre o irmão em uma noite de confidências, anos atrás, quando Catarina era apenas uma novata assustada. Catarina, disse Esperança cuidadosamente, o que você viu pode nos custar mais que nossa posição aqui. Pode nos custar a vida. E o silêncio custará a vida de mais crianças. Catarina tocou o rosário, suas contas gastas pelo uso constante. Minha consciência já não me deixa dormir. Como poderia viver, sabendo que poderia ter agido? Foi então que Esperança tomou a decisão que mudaria tudo. Existe uma forma, disse ela, sua voz baixa como confissão, mas exigirá coragem além de qualquer voto que já fizemos. Catarina ergueu o rosto, esperança e medo misturados em sua expressão jovem. Diga-me. O bispo Dom Fernando chega a Salvador em 15 dias para a inspeção anual. Se conseguirmos colocar as evidências em suas mãos, se conseguirmos mostrar a ele a verdade antes que a Madre Benedita saiba, ela nos destruirá primeiro, sussurrou Catarina, se descobrir nossos planos. Por isso precisamos ser mais inteligentes que ela. Esperança segurou as mãos da jovem freira. Precisamos parecer obedientes até o momento certo. Precisamos agir como se nada soubéssemos. Catarina fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova ali, forjada no fogo da injustiça testemunhada. O que precisa que eu faça? Continue cuidando dos órfãos como sempre fez. Mas agora, documente tudo. Cada morte que poderia ter sido evitada. Cada necessidade ignorada. E me ajude a encontrar os últimos registros que ainda não vi. Onde estão? 0, 4. Nos aposentos privados dela, no cofre atrás do quadro de São Bento. Esperança viu os olhos de Catarina se arregalarem. Sim, é um risco terrível, mas é nossa única chance de ter evidências suficientes para convencer Dom Fernando. Catarina olhou mais uma vez para o crucifixo, como se buscasse uma última confirmação divina para o caminho que escolhiam. Quando? Amanhã à noite, durante a oração das completas, quando ela estará na capela principal com todas as outras. Você fica de vigia enquanto eu entro nos aposentos. As duas freiras se levantaram juntas, unidas agora por algo mais forte que a amizade. Pela determinação de honrar os mortos e proteger os vivos. Esperança, disse Catarina, quando já se dirigiam para a saída da capela. Se não conseguirmos, se morrermos tentando, pelo menos morreremos com as mãos limpas. Não vamos morrer, respondeu Esperança, mas sua voz carregava mais esperança que certeza.
Temos Deus e a verdade do nosso lado. Às vezes, isso tem que ser suficiente. Mas enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, ambas sabiam que haviam selado seu destino. Não havia mais volta, apenas a escolha entre a covardia do silêncio e a coragem da ação. E pela primeira vez em semanas, Esperança não se sentia sozinha no peso da verdade que carregava. A verdade roubada. A noite seguinte chegou carregada de tensão e tempestade. Raios cortavam o céu de Salvador enquanto as freiras se reuniam na capela para as completas, suas vozes erguendo-se em oração contra o rugido do trovão. Esperança e Catarina trocaram um olhar breve antes de se separarem. Catarina seguiu com as outras para a chapéu, enquanto Esperança murmurou uma desculpa sobre dor de cabeça e se retirou pelos corredores sombrios. Os aposentos da Madre Benedita ficavam no segundo andar, protegidos por uma pesada porta de mogno. Esperança havia observado a rotina por dias. A chave ficava escondida numa fenda da parede, atrás de uma imagem de Santa Clara. Suas mãos tremiam quando encontrou a chave fria. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto abria a porta lentamente, rezando para que as dobradiças não rangessem alto demais. O interior estava mergulhado em sombras, apenas iluminado pelos relâmpagos ocasionais que invadiam pelas janelas. Esperança acendeu uma vela pequena, cuidando para manter a luz baixa. O contraste com a pobreza do resto do convento era obsceno. Tapetes orientais cobriam o chão, joias brilhavam sobre mesas de madeiras exóticas e vestidos de seda pendiam de armários entalhados. Encontrou o quadro de São Bento na parede leste. Uma pintura cara, em moldura dourada. Suas mãos procuraram atrás da tela até sentirem o metal frio do cofre embutido na parede. A combinação. Esperança fechou os olhos, lembrando-se de cada detalhe observado sob a Madre Benedita. Os números da data de nascimento de seu sobrinho favorito, 0. 3. Aquele que recebera o primeiro título comprado com sangue de órfãos. O cofre se abriu com um clique suave. Lá dentro, uma fortuna em evidências. Cartas detalhando as transações, recibos de compras luxuosas, registros verdadeiros mostrando 3 anos de desvios sistemáticos. E mais, correspondências com funcionários corruptos da administração colonial, subornos para silenciar inspetores. A corrupção era ainda mais profunda do que Esperança imaginara. Não era apenas uma madre gananciosa, mas uma rede inteira de cumplicidade que se estendia até os escritórios do governador. Seus dedos trabalhavam rapidamente, separando os documentos mais incriminadores. Precisava de evidências suficientes para convencer Dom Fernando, mas não podia levar tudo sem que o roubo fosse descoberto. Foi então que ouviu. Passos no corredor, pesados, deliberados, se aproximando. O coração de Esperança disparou. As completas ainda deviam durar mais 20 minutos. Por que alguém estaria caminhando pelos corredores? Ela apagou a vela rapidamente, mergulhando os aposentos na escuridão total. Os passos pareciam parar do lado de fora da porta. Silêncio. Apenas o som da chuva e do seu próprio coração batendo como tambor de guerra. Então, a voz que gelou seu sangue. Irmã Esperança. A voz da Madre Benedita, fria como lâmina. Sei que você está aí dentro. Esperança fechou o cofre silenciosamente, os documentos roubados pressionados contra seu peito. Não havia janelas grandes o suficiente para escapar. Apenas uma porta. E do outro lado, a mulher que havia jurado destruí-la. Saia, Esperança, agora. Com mãos tremendo, Esperança escondeu os papéis dentro de seu hábito e caminhou até a porta. Abriu-a lentamente, encontrando-se face a face com os olhos cinzentos e furiosos da Madre Benedita. Dor de cabeça? Perguntou a madre, seu sorriso cruel como cobra.
Que estranho remédio você escolheu para sua aflição. Madre, eu posso explicar. Pode mesmo. A madre entrou nos aposentos, forçando Esperança para trás. Explique-me então, por que encontro você fuçando em meus pertences pessoais no meio da noite? Esperança tentou manter a voz firme. Eu me perdi. Procurava o caminho de volta. Mentirosa. A palavra cortou o ar como chicote. Você veio atrás de algo específico, e pela forma como protege algo contra o peito, creio que encontrou. A Madre Benedita se aproximou, seus olhos fixos no local onde Esperança escondia os documentos. Entregue-me o que roubou. Não roubei nada. Não minta para mim. O grito ecoou pelos aposentos luxuosos. Você acha que sou idiota? Acha que não sabia que você e aquela novata estavam investigando onde não deviam? O coração de Esperança gelou. Se a madre sabia sobre Catarina, onde está ela agora? Perguntou a madre, lendo seus pensamentos. Sua pequena cúmplice? 0. 4. Ainda na chapéu, fingindo orar, ou já correndo para buscar ajuda que nunca chegará. Deixe Catarina fora disso. Ela não sabe de nada. Mentira sobre mentira. A Madre Benedita segurou o rosto de Esperança com força cruel. Você vai me entregar esses documentos. E depois, você vai desaparecer. Desaparecer? Acidentes acontecem, irmã Esperança, especialmente com freiras desobedientes que caminham sozinhas à noite durante tempestades. O sorriso da madre era pura maldade. Quedas das escadas, afogamentos no poço, incêndios misteriosos. Esperança sentiu o sangue gelar nas veias. A mulher não estava apenas ameaçando sua posição ou reputação, estava falando de assassinato. E Catarina terá um acidente similar, presumo, disse Esperança, sua voz surpreendentemente calma. 2 acidentes na mesma semana. Que azar terrível. O mundo é cruel com jovens idealistas, respondeu a madre com indiferença. Mas primeiro, os documentos. Esperança olhou nos olhos da mulher que havia servido por anos, procurando algum vestígio da freira que um dia pensara conhecer. Encontrou apenas ganância e crueldade fria. E então, tomou a última decisão de sua vida. Não, disse ela simplesmente. O sacrifício sagrado. A palavra ecoou pelos aposentos luxuosos como um desafio aos céus. A Madre Benedita recuou um passo, surpresa pela firmeza na voz de Esperança. O quê? Disse não. Esperança ergueu o queixo, sentindo uma paz estranha descer sobre ela. Não vou entregar os documentos, e não vou deixar você matar mais crianças com sua ganância. O rosto da madre se contorceu de fúria. Você não tem escolha. Sou sua superiora. Você me deve obediência. Devo obediência a Deus, respondeu Esperança, sua voz ganhando força. E Deus não me pede para ser cúmplice de assassinato de inocentes. A Madre Benedita agarrou uma faca ornamental de sua mesa, a lâmina brilhando sob a luz dos relâmpagos. Então morrerá por sua teimosia. Talvez, disse Esperança, recuando lentamente em direção à janela. Mas a verdade não morrerá comigo. Foi então que a madre percebeu o que Esperança havia feito. Durante sua conversa, a tesoureira havia amarrado os documentos num pequeno embrulho e os prendera do lado externo da janela, protegidos da chuva, mas visíveis para quem soubesse onde procurar. Catarina sabe onde encontrar luz, disse Esperança calmamente. Se algo me acontecer, ela procurará
exatamente neste local. E Dom Fernando chegará em 2 semanas. A madre soltou um grito de raiva animal e avançou com a faca. Esperança desviou, mas a lâmina cortou seu braço, tingindo o hábito branco de vermelho. Não importa onde escondeu, rosnou a madre. Catarina terá um acidente antes do amanhecer, e esses papéis serão queimados. Você acha mesmo que é só isso? Esperança pressionou a mão contra o ferimento, mas sua voz permanecia firme. Acha que paramos nas evidências do seu cofre? A madre hesitou, a faca ainda erguida. Catarina passou a semana copiando tudo, cada documento, cada carta, cada recibo. As cópias já estão escondidas em lugares que você nunca encontrará. Era mentira, mas uma mentira dita com tal convicção que a Madre Benedita recuou, incerteza cruzando seu rosto. Está blefando. Está disposta a apostar sua liberdade nisso? Esperança sorriu, sem humor. Dom Fernando é conhecido por sua intolerância com corrupção clerical, especialmente corrupção que mata crianças. A tempestade rugia do lado de fora, e um relâmpago particularmente forte iluminou os aposentos, projetando sombras dançantes nas paredes. Nessa luz fantasmagórica, as 2 mulheres se encaravam, uma disposta a matar para proteger seus crimes, a outra disposta a morrer para expô-los. Mesmo que seja verdade, disse a madre lentamente, você ainda vai morrer esta noite, e sem você para guiá-la, Catarina é apenas uma novata assustada. Posso convencê-la de que você enlouqueceu, que estava espalhando mentiras por ciúme ou inveja. Esperança fechou os olhos por um momento, pensando em João, na pequena Ana, em todas as crianças que poderiam ter sido salvas. Quando os abriu, havia uma determinação serena ali que fez a madre recuar. Talvez consiga, disse Esperança. Mas eu nunca saberei, porque vou morrer sabendo que fiz a escolha certa. A madre avançou novamente, mas desta vez Esperança não tentou fugir. Em vez disso, ajoelhou-se no chão de mármore, as mãos entrelaçadas em oração. — Que está fazendo? Perguntou a madre, perturbada pela calma da vítima. — Rezando, respondeu Esperança simplesmente. Por você, para que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque eu não sei se conseguirei. Algo nessa última demonstração de fé abalou a Madre Benedita. A faca tremeu em sua mão. Não reze por mim, sussurrou ela. Você não entende. Precisava do dinheiro, minha família. Nossa posição. Sua posição vale mais que a vida de crianças? Elas iam morrer de qualquer forma. A madre gritou, como se tentasse convencer a si mesma. São órfãs. Bastardas. O mundo não as quer. Deus as quer. Disse Esperança suavemente. E eu as quis. João. Meu pequeno João. Ele merecia viver. Lágrimas desciam pelo rosto da Madre Benedita, mas ela não baixou a faca. É tarde demais para arrependimentos. Nunca é tarde demais. Esperança ergueu os olhos, encontrando o olhar da madre. Pare agora. Confesse. Peça perdão. Ainda há tempo. Por um momento, algo pareceu quebrar no rosto da madre. Sua mão tremeu, a faca oscilando. Então, do corredor, chegou o som de passos correndo, vozes chamando. Alguém havia descoberto que algo estava errado. O momento de hesitação passou. A Madre Benedita endureceu o rosto e ergueu a faca. Perdoe-me, Esperança. Eu perdoo, sussurrou Esperança, fechando os olhos.
Mas que Deus proteja as crianças de você. A lâmina desceu. Mas antes que pudesse atingir seu alvo, a porta explodiu aberta. Catarina irrompeu no aposento, seguida por 3 outras freiras atraídas pelo grito anterior. Madre Benedita! Não. A madre se virou, surpresa, a faca ainda erguida. No rosto de Catarina, anos de ingenuidade se dissolveram numa compreensão terrível. Você ia matá-la? Sussurrou a jovem freira. Realmente ia matar uma irmã. As outras freiras se entreolharam chocadas. Irmã Benedita, a mais velha entre elas, deu um passo atrás. Madre, que significa isso? A Madre Benedita olhou ao redor, percebendo que seu mundo havia desmoronado. Não havia como explicar, como justificar. O jogo havia acabado. Catarina, disse Esperança fraquinho, ainda ajoelhada no chão. Os documentos. Na janela. A jovem freira correu até a janela e encontrou o embrulho, protegido da chuva, mas claramente visível. Quando o abriu e viu o conteúdo, seu rosto empalideceu. Meu Deus, sussurrou. É tudo verdade. Todo o dinheiro, 0, 5, todas as crianças. A Madre Benedita baixou a faca lentamente, sabendo que não havia mais nada a fazer. Seu império de ganância e mentiras havia caído numa única noite de tempestade. Dom Fernando precisa ver isso, disse Irmã Benedita, a mais velha, sua voz cheia de horror e determinação. Imediatamente. Esperança finalmente se levantou, apoiada por Catarina. Sangrava do braço, mas estava viva. E mais importante, a verdade estava livre. As crianças, murmurou ela. Agora, as crianças terão uma chance. Catarina a abraçou, lágrimas descendo por ambos os rostos. Sim, sussurrou de volta. Elas terão. Você conseguiu, Esperança. A verdade venceu. Lá fora, a tempestade começava a amenizar, como se os próprios céus suspirassem de alívio. E no orfanato, crianças dormiam sem saber que acabavam de ganhar um futuro. Algumas batalhas valem mais que nossa própria destruição. E algumas verdades são sagradas demais para serem sacrificadas no altar da obediência. A Madre Benedita foi presa na manhã seguinte. Dom Fernando, convocado urgentemente, chegou 3 dias depois e confirmou cada acusação. O dinheiro desviado foi restituído ao orfanato. Os contratos corruptos foram anulados. E uma investigação mais ampla expôs a rede de cumplicidade que se estendia até o palácio do governador. Esperança se tornou a nova administradora das finanças do convento, sob a supervisão direta do bispado. Catarina foi designada como responsável pelo orfanato, sua juventude temperada pela sabedoria dolorosa da experiência. E no pequeno cemitério do convento, onde João e Ana descansavam, flores frescas apareciam todas as manhãs, colocadas por mãos anônimas de crianças que agora tinham esperança de ver o próximo amanhecer. A verdade, uma vez libertada, ecoa para sempre nos corredores da história. E no mosteiro de Santa Clara, ela ecoou como uma oração respondida. Às vezes, a verdade que carregamos pode destruir nossa própria vida, mas salvá-la de qualquer forma é nossa única escolha. Como Irmã Esperança descobriu, há batidas que valem mais que nossa sobrevivência. Se essa jornada tocou seu coração durante uma caminhada noturna, ou te acompanhou enquanto voltava do trabalho, considere se inscrever no canal. Essas histórias nascem para momentos como esses, quando você precisa de algo que fale a sua alma. Mas me diga uma coisa: o
O que acontece quando até os céus conspiram contra nossa consciência? Quando fazer o certo pode significar trair tudo em que acreditamos? Casimiro, o astrônomo real, enfrentou exatamente isso. 20 anos lendo as estrelas com precisão absoluta. Até o dia em que escolheu mentir para salvar vidas inocentes. E os céus responderam de formas que ele jamais imaginou possível. Uma história sobre o preço da misericórdia. E os segredos que as estrelas guardam para quem ouse desafiá-las.